Fala, galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para falar de videogames em geral, aí seja jogos antigos, jogos novos. E hoje a gente se reuniu para falar um pouco dos Hidden Gems, que são esses jogos que a gente não conhecia, né? São as joias ocultas, como a gente fala, e que depois de muito tempo a gente acabou sabendo da existência deles e que se mostraram jogos muito bons, que por algum motivo não fez sucesso lá no passado. Eu sou o Fernando Lorenzon. Hoje nós temos como convidados o Daniel Ventura. Fala, galera. Aí, rapaz, o pessoal falando que só gravava um vídeo por ano. Estamos aí para calar a boca deles. Boa noite, pessoal. Vamos lá. E o Carmelo Zócoli. Olá, pessoal, tudo bem? Beleza. Então, ô Daniel, você falou que pra calar a boca aí da galera, a gente tá gravando mais um episódio porque esse ano foram 2, então, contando com esse, é isso? Estamos batendo o recorde. Eu não tô nem lembrado. Rapaz, eu nem sei. Eu também não, se a gente fez... Deixa eu... Não, agora eu fiquei curioso, agora eu vou abrir aqui no meu arquivo aqui, que foi Polêmicas da Indústria. A gente gravou em maio, cara, mais ou menos. Acho que foi isso. Tá bom. Sei lá se foi isso, Pois é, né? Vida de adulto, tempo, né? Às correria, vezes dá certo né? pra um, não dá certo pra outro. Correria Mas demais. beleza. Mas faz parte. Então, vamos falar um pouquinho dos Hidden Gems. A ideia aqui, como sempre, é a gente falar dos jogos que a gente jogou. Não é pegar um resuminho da internet, sabe? Eu não gosto disso. Né? Pau na bunda dos podcasts que faz isso. Fica lendo Wikipedia, não curto. Né? Então, a ideia é sempre a gente falar das nossas experiências. E, bom, mas basicamente eu vou tentar dar um resumo, assim, mais ou menos do que torna um jogo Hidden Gem, né? Basicamente é o seguinte, são aqueles jogos que são bem legais, assim, são jogos que são acima da média, às vezes eles são até muito bons, de alta qualidade, mas que por vários motivos eles acabaram não fazendo sucesso na época, né? Porque aí tem vários motivos dele não ter ficado popular. E que a gente acaba descobrindo esses jogos depois de muito tempo, porque daí a gente começa a ver reviews na internet, a gente, até por causa dos emuladores e ROMs e tal, a gente começa a ter contato com eles, e tal, a galera começa a espalhar, começa a falar, e a gente começa a ver que tem muita coisa bacana, né? Então, tem até uma lista aqui de motivos que eu acabei, aí admito que eu pedi uma ajuda aqui pro ChatGPT para listar por que os jogos podem não ter se tornado populares na época, né? Aí tem aqui ó, um motivo, né? Por exemplo, é lançado na mesma semana que um blockbuster. Isso é uma coisa, às vezes o jogo sai na mesma época que um jogo muito grande, e daí as revistas de games ignoram aquele jogo para falar do outro maior, sabe? Aconteceu bastante esse tipo de coisa, né? Às vezes a empresa não tem também muito dinheiro para investir em marketing. Então a gente também não fica sabendo do jogo. Aí tem pouca cobertura na imprensa e tal. Até porque a imprensa, apesar da gente imaginar que ela é imparcial, tal, ela acaba cobrindo aqueles jogos que são mais patrocinados, né? Que recebem as cópias. A gente sabe que é complicado. Às vezes o jogo também sai para uma plataforma que não é muito popular. Às vezes ela não fez muito sucesso no país que a gente tá, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, se parar pra pensar o TurboGrafx, o Saturn, eles não tiveram uma penetração muito grande aqui, né? Aqui foi mais o Mega, o Master, o Super Nintendo, o PlayStation 1. O que foge disso meio que ficou desconhecido, né? O próprio Game Boy não foi muito popular aqui. O que mais? Tipo assim, jogos que às vezes tinham um estilo diferente, também acontece, né? Um jogo que tinha uma proposta que a galera não tava afim, então, por exemplo, uma coisa que eu lembro, jogo de esporte, todo mundo quer jogar futebol, e às vezes um jogo de basquete, alguma coisa americana, gosta de futebol americano, aí aparece um jogo, sei lá, de queimada, cara, às vezes o jogo é fantástico, mas ninguém joga porque ninguém quer saber de queimada, sabe, tem muito esse tipo de coisa, né, às vezes o jogo chega numa época também que o console já não tá mais popular, né, saiu muito depois, talvez saiu antes da hora, ou então ele não teve muitas cópias vendidas, fabricadas, tem distribuição limitada, e por aí vai, isso na época, né? No mercado um pouquinho mais moderno, às vezes acontece dele não ter, por exemplo, um bom acesso a demos ou algum tipo de propaganda, alguma coisa na internet, acaba acontecendo, ou ele sai na época meio incompleto, com bugs, e depois de um tempo a empresa consegue
atualizar, ou enfrenta muita concorrência do mesmo gênero, e por aí vai, né? Então a gente tem vários motivos desses jogos acabarem não sendo muito conhecidos. Então eu queria que a gente listasse alguns, aí cada um pode falar, né, de um, a gente vai fazendo umas rodadas assim, e explica por que você gosta e tal, e se quiser falar sobre o assunto também, discorrer um pouquinho, não tem problema, a gente pode falar à vontade aí, e pode interromper, se o outro falar um jogo, a gente pode interromper, falar o que acha, não acha. Alguém quer começar e citar algum? Vamos tentar falar mais ou menos em ordem cronológica, tipo assim, os jogos mais antigos que vocês gostam, que é um Hidden Gem, para os mais recentes. Quero que cada um tente falar aí. Quem quer começar? Ei, Fernando, sobre essas questões mesmo aí do marketing, é essencial mesmo para os jogos, mesmo sendo indie, né? A galera tem que divulgar, começar a distribuir chaves para youtubers, para o jogo, né, ser conhecido, né? Porque às vezes tem muito jogo bom que a galera não conhece e devido a não tá aparecendo na tela deles, né? Não concorda, Fernandão? Ou Carmelo? Concordo. Acontece isso. Antigamente que também tem que ver que a gente tem duas situações, né? Porque aqui no Brasil a gente só conhecia o jogo por revista e muitas vezes tinha aquele esquema, o jogo ele às vezes aparecia na revista, lançamento futuro do Nintendinho e o jogo X. Só que depois nunca mais falavam ele, não vinha num detonado, não vinha, então a gente só tinha aquela, às vezes uma ou duas fotos do jogo, sabia que ele existia e com sorte na locadora da tua cidade tinha, né? Então, para nós, acho que até a nossa visão aqui no Brasil do que seria um Hidden Gem é bem diferente de uma visão lá nos Estados Unidos, que lá eles tinham ainda as revistas mensais, tinha programa de TV, tudo, então eles tinham um marketing maior em cima disso, até pelo que o Daniel falou. E aqui, já para nós, muita coisa a gente vai acabar descobrindo só na época dos emuladores, porque na época que nós tínhamos o aparelho, a gente só acabava conhecendo aquele que a gente achava na locadora, né? Sim, tem essas diferenças. Uma coisa também, por exemplo, que acontece, que daí é o contrário. Eu acho que a gente tem uma certa vantagem. Como aqui teve uma pirataria maior, a gente recebeu muito mais jogos japoneses, né, por causa da pirataria, que lá no mercado americano eles não receberam, porque eles recebiam os jogos americanos. Então tem muita coisa boa que todo mundo no Brasil conhece, que às vezes o americano nem ficou sabendo que existia, cara. Acontece pra caramba isso. Muito jogo bom que todo mundo jogou aqui no Brasil, o americano não faz ideia que existia, até bem pouco tempo. Então o contrário, né, às vezes também acaba acontecendo, por motivos diferentes. Tá, querem citar alguma coisa? Daniel, quer falar aí de um primeiro jogo? Pois vamos lá, vamos começar a falar das joias desconhecidas, né? E vamos lá, eu vou falar de um que de certa forma é para ser popular, mas eu não vejo muita gente falando dele, que é um jogo de PS2, não vou para os muito antigos não. É um jogo de Play 2 chamado Odin Sphere. Esse jogo, ele é publicado pela famosa Atlus, né? A desenvolvedora do Persona 4, Persona 5 e tal. E deixa eu ver, a desenvolvedora dele é uma tal de Vanillaware. E aí esse jogo, Odin Sphere, ele é aquele jogo 2D, estilo Mario, sabe? Side-scroll, meio assim, Metroidvania, meio aquela coisa de lado, só não é Metroidvania porque ele tem poucos caminhos. Você vai avançando e tal, derrotando os inimigos da fase, os mobs, até chegar no chefe, passa, vai para outra área, tem essa questão do Odin, ou seja, tem essa história meio de Valhalla e tal, o mundo lá e tal, das Valquírias, e parece que tem uns 4 ou 5 personagens. Bem bacaninha esse jogo. O cara vai subindo de level, tanto matando esses inimigos, os chefes, quanto tem umas partes legais, assim, tipo de receitas, de pegar uns bolos lá, pão, queijo e não sei o que, faz o sanduíche, dá mais XP, recupera o HP. É bem legalzinho de subindo de nível, ganhando. Tipo assim, vamos supor, no início você vai ganhar um especial que ele dá um dash para frente. Aí depois você vai evoluir esse dash para frente com fogo na espada e tal. E eu sei que ele é viciante,
Muito bom esse joguinho, Odin Sphere. E aí, ou seja, 2007 para PS2, né? Fim de carreira já no PS2 já estava, né? Há muito tempo já tinha lançado o PS3. Depois foi feito remaster com PS3, PS4, PSP. E aí eu recomendo ele, viu? Mas se vocês quiserem falar de outro game aí, senão eu já emendo o outro. Eu vou contar uma historinha legal desse Odin Sphere, que é o seguinte. Ele é um sucessor, agora que você falou. Eu lembrei, ele é um sucessor de um joguinho chamado Princess Crown, que é um jogo que é outro Hidden Gem do Saturn, que inclusive recentemente saiu uma tradução não oficial. É um joguinho 2D de meio RPG, meio beat'em up, meio aventura, né? Plataforma, meio Metroidvania, meio esquisito ele. Lateral 2D com um gráfico bem bonitinho, bem estilizado. Acho que até o Carmelo talvez deve saber mais sobre esse Princess Crown aí. Que você controla uma menininha que é uma princesa e tal. E ele tem um sucessor, cara, que eu fui pesquisar o nome porque eu não lembrava. É o Dragon's Crown, que é um do PS3. Esse Dragon's Crown já é aquele que tem também uns personagens estilizados, mas você controla mais personagens, né? Tem uma arqueira, tem um guerreiro, uma amazona, uma bruxa e tal. São diferentes personagens. Acho que tem um bárbaro, não lembro. O Dragon's Crown ele mistura um pouco do Guardian Heroes também no jeito de jogar. Ele tem vários planos de luta. Ele é bem interessante. Eu tenho ele no 3DS, é bem legal esse jogo. Pois é, no Odin Sphere tem um cavaleiro negro, uma fada que fica meio que voando e tal, alcança lugares mais altos. É bem variado. Uhum. Bom jogo que você falou aí. Eu vou tentar seguir mais ou menos uma ordem cronológica. Eu vou falar um meu aqui, que inclusive eu tô jogando nesse momento, porque eu faz uns 20 anos que eu conheço esse jogo no emulador, e eu agora voltei a jogar de novo porque eu nunca zerei. Sempre deu algum problema, alguma coisa, e eu não conseguia zerar. Tô jogando uma versão traduzida agora, que é um jogo, cara, do Nintendinho, de RPG do Dragon Ball Z. O nome dele é Dragon Ball Z Kyushu Saiyajin. E ele tem, na verdade, se eu não me engano, 3 jogos desses do Dragon Ball Z pro Nintendinho, de RPG. Um da saga, esse primeiro é da saga do Vegeta, né? Depois é da saga do Freeza e o outro é da saga do Cell. E ele também tem os do Dragon Ball antigo, do Goku criança. Então, cara, são uns 5, 6 jogos desse RPGzinho, e a diferença é que ele é um joguinho de carta. Você tem umas cartinhas, um deck de carta, e baseado nos pontinhos lá, o personagem causa mais dano, menos dano, esquiva. E saiu um pro Super Nintendo também, que é o nome dele traduzido, acho que eu tenho ele anotado aqui, Legend of Super Saiyajin, né? E tem versões traduzidas também. Esse eu até conheci antes, eu joguei no videogame na época, que chegou numa locadora, tudo em japonês, mas a gente conseguia jogar. E o legal é que você joga no tabuleiro, assim, o mapa, você também tem que usar as cartinhas para se movimentar. Então é um jogo bem esquisito, bem diferente, cara, mas ele é bem viciante. E é do universo do Dragon Ball que a gente gosta, né? E agora com a versão traduzida, aí todos eles estão traduzidos já. Vale a pena, eu recomendo pra quem é fã do Dragon Ball. É um joguinho bem gostoso de jogar, bacaninha, tá um RPGzinho com cartinha e tal, e você explora o mundo, pega itens, evolui o personagem. Eu recomendo, é bacana. O nome do game, Fernando? Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kyushu Saiyajin. Mas se você procurar, Dragon Ball Z RPG pro NES e Dragon Ball Z RPG pro Super Nintendo. Você vai achar dessa forma. Eu joguei só os do Super Nintendo e aquele do Goku pequeno lá do Game Boy Advance. Mas esse é de... Não é esse RPGzinho por turno, né? Ele já é um de luta ou de aventura e tal. Esse é RPG puro, de turno. Então é isso. É bacana, divertidinho. Põe no teu celular pra você jogar de vez em quando. E você, Carmelo? Fala um aí. Então, eu tava até procurando aqui, tu falou dessa... Antes de eu falar desse meu ali, né? Mas falou desse sistema de luta com cartinhas, só não tô achando o nome, mas no Nintendinho tem 2 jogos do Godzilla. Um que eu acho meio ruinzinho, que ele é meio briga um com o outro, ele mistura estratégia, mas daí quando parte pra parte de ação luta um contra o outro. Mas tem um outro do Godzilla bem interessante, que eu não lembro o nome, acho que é só Godzilla o nome dele, que ele é de estratégia. Então é bem interessante porque assim, você tem as unidades, como se fosse um Advance Wars, ou um jogo de estratégia, só que é por turnos, né?
tipo um Shining Force. Tu movimenta tuas unidades e daí são vários cenários. Tem um cenário onde você luta contra monstros, tem um cenário onde você tem um monstro e os humanos contra outros monstros, é bem interessante. E no sistema, na hora que você vai pra luta, por exemplo, você tem um tanque contra o Godzilla. Você é o tanque, você tem tipo uma roleta como se fosse um caça-níqueis, que também, dependendo das cartas que você tira, melhora o teu poder, aumenta o teu dano. É bem interessante esse joguinho. Ele é bem legal, muitas fases, é bem bacana de jogar. Um que eu queria comentar, mas até por conta de uma experiência pessoal, que nem eu falei muito dessa questão da época que a gente tinha na locadora e pegava o que tinha na locadora, né? É um jogo chamado Power Blade, que eu demorei para jogar, porque sempre que eu vi o nome dele na locadora, eu achava que era um jogo de hóquei no gelo. Eu não achava que era um jogo... Ele é um jogo de plataforma, onde tu usa um carinha que tem um boomerang. Ele é bem legal, esse jogo. Só que quando eu olhava na prateleira Power Blade, eu imaginava que era um jogo de hóquei. Então demorei uma vez, tinha só ele, e daí eu fui dar uma olhada, pedi pro cara da locadora, dá pra dar uma olhada ali no videogame, tinha os videogames pra jogar por hora lá, né? Ele botou, adorei, o jogo é muito legal, ele é assim, cara, pra mim, não deve nada pra um Ninja Gaiden, assim, muito bacana de jogar. É legal esse esquema de tu usar o boomerang, então ele dá uns esquemas legais para você montar uma estratégia, para você atingir os inimigos, até no próprio design das fases, tudo. É muito bacana esse jogo. Agora que você falou desse jogo do Godzilla, ele é um jogo de estratégia que você falou, né? Tipo num tabuleiro, não é? Por turno também, né? Que você controla as unidades e tal, não é isso? Não, existe um que é tipo um tabuleiro. Então é isso que eu tava pensando. Não, tem um outro. Tem um outro, eu vou até procurar enquanto vocês conversam depois, que você movimenta, tipo, tem uma cidade, campo, são cenários assim, onde você tem o cenário e vai andando conforme a tua unidade que tu controla, né? Ah, tá. Interessante, cara. Tá vendo? Tem muita coisa legal. E eu já ouvi falar de alguns jogos desses do Godzilla, mas esse exatamente eu não lembro. E o outro que você falou, esse Power Blade, eu vejo vários canais gringos falando dele. É um jogo que parece que foi uma descoberta meio recente também pra galera, né? Aquele Shatterhand, tem vários que é um jogo de ação, plataforminha, então que a galera meio que descobriu recentemente, né? Tipo, tem esse estilo meio Ninja Gaiden, né? Ou meio contra, né? De visão lateral, plataforma, com ou uma espadinha, uma arminha, e são tão bons quanto esses jogos antigos, Ninja Gaiden. É o mesmo nível de qualidade. E muitos de nós só foi conhecer agora, recentemente, com os canais e tal. Ou como você falou lá na locadora, não é coisa que a gente conheceu de muito tempo, não. É verdade. Eu vou falar o próximo aqui. Agora eu vou pular para os jogos do Super Nintendo. Esse jogo, ele é muito especial para mim, porque foi o primeiro jogo que eu tive pro Super Nintendo. Ele veio junto com o console. Foi vendido para mim assim, um Super Nintendo desbloqueado, então o jogo era pirata, né? É o Macross, que é um jogo com navinha baseado na anime, né? De robô gigante, de nave, de explosão alienígena. E esse jogo do Macross, do Super Nintendo, veio e ele é muito bom. Um jogo de navinha, altíssima qualidade, mas ninguém fala dele. É impressionante. A galera ainda não descobriu esse jogo. Já vi muitos vídeos no canal da galera falando de Hidden Gem. Eu não vi ninguém assim falar desse jogo, a não ser um dos últimos vídeos, eu acho que do GameSec, que eu acho que Left in Japan, né, aquela série que eu jogo só ficar bom, que o Joe falou. Agora recentemente ele falou de uma coisa, mas é um jogo, cara, que mais ninguém fala. E é excelente, um bom jogo, assim, tem bons gráficos, tem especiais, cada fase tem uma muito diferente, tem uma fase que às vezes tipo, tem potência, tem água, que tem efeitos atmosféricos e tal. Tem um no espaço que tem efeitos de gravidade, que uma nave inimiga fica tentando atrair a sua nave, você tem que escapar. É cheio de coisa legal, é baseado no anime, tem as músicas muito boas. Tudo nele é perfeito, E tem 3 naves, isso que é legal, 3 personagens para escolher, apesar das naves serem iguais, né? Mas são 3 personagens e cada um tem armas diferentes. E a nave, ela se transforma. Cada transformação tem armas diferentes e a mobilidade da nave é diferente. E tá super divertido, assim, tem um
dizer, replay value, né? Que você pode jogar várias vezes com personagens diferentes, experimentar e tal. E eu achei bem divertido, e tanto é que por causa disso, por causa do jogo, eu sempre tive muita curiosidade para assistir, né, a série Macross. Eu nunca consegui assistir, até que finalmente, eu sei que passou no Brasil uma vez, muito tempo atrás, mas até que, assim, anos atrás, assim, poucos anos atrás, eu consegui achar, e daí finalmente assisti a primeira temporada. Mas é tão difícil de achar que eu sei que teve uma outra temporada que continua a história, e essa segunda temporada eu não acho de jeito nenhum. Então é super difícil de conseguir, assim, de ter essas coisas. Mas o jogo é bacana, é um jogo de navinha, shoot'em up, visão lateral, né, estilo Gradius, vamos dizer, estilo R-Type. Muito bacana. Posso acabar com a tua infância? Pode? Não tem segunda temporada Macross. Sim, o Macross é uma série japonesa. Aí veio para os Estados Unidos, eles renomearam como Robotech. Só que o que acontece? É uma temporada só. Aí, nos Estados Unidos, como deu muito sucesso, eles pegaram outras séries parecidas e daí mexeram como se fosse uma sequência do Robotech, embora elas não sejam, não tivesse nada a ver. Eram só séries que usavam o mesmo esquema, robô gigante, nave espacial, essas coisas assim. E aí tentaram nos Estados Unidos fazer uma segunda temporada, só que daí feita nos Estados Unidos, com animadores americanos, né? E acho que só tem 3 episódios e é horrível, assim, é muito ruim. Aí no Japão, como deu muito sucesso nos Estados Unidos e começou o pessoal a procurar no Japão, eles fizeram sequências, mas que não são sequências diretas, assim. Então tu tem história do Robotech passado 100 anos no futuro, 300 anos no futuro. É bem interessante que, assim, não são sequências diretas, como se fossem outras histórias. É tipo a ideia, acho que do Gundam, né? Que o Gundam você tem vários períodos de tempo dentro da mesma história contada ali do Gundam. Mas o Robotech é bem bacana e eu gostava muito. Esse que tu citou eu não conhecia. Eu sempre vi em revista, mas eu nunca consegui jogar, só fui jogar com emuladores, um Robotech, uma Macross do Saturno, que é de nave, bem legal. Eu já vi esse do Saturn também, e ele é muito bom também. Eu acho que tem até 2, tipo assim, até pro PlayStation e pro Saturn. Um é scroll vertical e um outro que é scroll horizontal. Acho que não tenho certeza agora. Tem pra arcade, tem pro Nintendinho. Isso é pra tudo quanto é console, cara. E você falando, é porque quando termina a temporada, eles falam, a próxima temporada, acompanhem, tipo assim, já dá um preview da segunda do anime. Por isso que eu achei estranho. Eu fui procurar, achei só esses episódios soltos, que não são continuações diretas, assim, que são outras paradas lá do anime, por isso. Rapaz, mano, quando esse negócio de anime, eu procuro logo saber se tem temporadas completas, porque eu já odeio quando começo a assistir uma série, um anime, um filme e não tem a continuação, sabe? Fica aquela coisa assim, tipo, era pra ter a continuação, mas não investiram. Isso é ruim demais. Pois é. Posso meter a bala agora, seguida? Fala, manda bala, fala o teu próximo aí. Já que tu falou de um game de nave, eu também tenho um game de nave também separado, já subindo um pouco mais, agora do Xbox 360 e arcade inicialmente. É um jogo chamado Death Smile, que é de navinha, mas são tipo seres, fadinhas, algumas coisas assim, com asa que vai voando ali, atirando, né? Shooter up, quando fala jogo de nave, que se chama, não é? Um shoot'em up, tipo assim, atire neles, em todos eles. Mas é um termo americano, pode mandar navinha, fala navinha que tá... Esse shoot'em up aí mesmo. E aí esse jogo foi inicialmente feito, né, pra esse arcade 360, e vocês sabem, né? Tá só naquela plataforma, bora ganhar dinheiro. Aí depois saiu para outras. Parece que saiu pro Nintendo Switch também, fizeram ele. Muito legalzinho. Aquela coisa, joguinho de meia hora, 40 minutos. Aí eles meio que botam esses, né, 3, 4 personagens para a pessoa rejogar o game, né? Para o fator replay. E aí eu recomendo esse Death Smiles, né? Escrito lá. Beleza. Qual é a plataforma mesmo que você falou? Foi inicialmente arcade e Xbox 360. Mas agora já tem remaster, tem no Switch, tem, eu acho que PS4, entendeu? Deve ter em outras plataformas.
Uhum. E você, Carmela, quer falar mais um aí? Então, um outro que eu, questão de locadora, né, peguei no escuro, foi o Street Fighter 2010 do Nintendinho, achando que era o Street Fighter, né? Só que ele é um jogo de plataforma também, tipo um run and gun. É o tipo de jogo assim, eu peguei esperando uma coisa, recebi outra, mas eu não me arrependi. É muito bacana esse jogo. E realmente eu não sei porque que o nome dele é Street Fighter 2010, não sei se... Nunca fui atrás da história dele também, né? Se ele tem um nome diferente no Japão, por que deram esse nome nos Estados Unidos, ou para aproveitar a fama do Street Fighter. Mas é um running gun bem bacana e que eu fui conhecer por esse esquema de locadora, né? De pegar por engano, achar que era uma coisa e, pô, vale muito a pena conhecer. Carmelo, o nome completo dele é melhor ainda, é Street Fighter 2010 The Final Fight. Então eles tentaram emplacar tudo ali. Dá pra todo lado. Eu tô até tentando ver se o nome, eu acho que é Street Fighter 2010 no Japão também. É só o nome do personagem que eles mudaram. No Japão é Kevin, e daí eles mudaram pra Ken, ou Ken aí nos Estados Unidos. Tentaram emplacar o personagem. Mas é um jogo realmente bacana mesmo. Ele é futurista e tal, tem uma pegada, um visual meio, sei lá, Mega Man, assim, uma coisa divertida até. Eu acho legal. Mas dizem que é bastante difícil. Eu nunca joguei ele. Não sei se você acha muito difícil. Aí. Esse Street, ele tem um ataque das corujas. Ele tem uns poderzinhos, assim, é engraçado. Na época do Nintendinho tudo era difícil. Na época do Nintendinho era... Eu acho que eles já eram difíceis justamente por conta da questão da locação, né? Tu fazer o jogo mais difícil para a pessoa ter que alugar mais vezes. Eu acho que a primeira vez, eu no Nintendinho, eu só acabei o Mega Man 3 até hoje, jogando no hardware original, né? Depois emulador, coisa e tal, consegui outros. Agora, jogando no Nintendinho na época, eu só acabei o Mega Man 3. Os outros eu nunca consegui acabar. O 2, acho que é o 2 que tem aquele chefe, que é um dragão que tu vai pulando de plataforma, e ele vai derrubando as plataformas atrás. É isso. Eu detestava aquele chefe, eu nunca consegui passar dele. Empacava sempre nele. Então acho que Nintendinho é normal os jogos serem difíceis. Mas, não querendo ser igual aquele youtuber famoso, mas fala a frase dele: eu zerei todos, joguei todos. Muito difícil mesmo. E o Mega Man 2 tem aquele efeito do último chefe, que é um alienígena, que tu tem determinados tiros para acertar, e se tu morrer, já era, porque não tem recarregar aquelas armas secundárias. Ou seja, tu consegue matar de primeira com todas a arma cheia ali, ou já era, meu filho, espera dar game over e vai tentar de novo. Muito, muito difícil. Pode-se dizer que foi mal desenvolvido ali para a pessoa, né, jogar mais vezes, mas demora mais, né? Mega Man é um jogo que depois que você pega o jeito, ele não fica tão difícil. Ele é meio decoreba, né? Eu não gosto muito desse tipo de jogo. Mas, falar aqui do próximo jogo, então. Eu sempre gostei de jogos de corrida, né? E eu até queria gravar um episódio só pra falar de jogo de corrida. E tem um aqui do Super Nintendo, que eu conheci, que eu acho que nunca veio pros Estados Unidos. Eu acho que era só um jogo europeu, mas daí veio, né? Pra cá com pirataria, né? O nome do jogo é Power Drive. Ele é um jogo que eu acho que também tem pro Mega Drive. Ele é um jogo de rally, assim, off-road, rally, com visão de cima, visão isométrica, né? De rally, assim, cara, é coisa de europeu, é bem cara de jogo europeu. Você tem que comprar lá um dos dois carrinhos no início e tal, cada temporada você pode escolher 2 carros pra você comprar, e você vai, conforme você corre e ganha dinheiro, você conserta o carro, e daí você acumula também pra comprar um carro mais novo, né, pra frente. Cara, e eu zerei esse jogo, eu acho que foi a única pessoa... Talvez, assim, eu fico pensando no mundo que deve ter zerado, porque ninguém que jogou esse jogo zerou, cara. Ninguém consegue, ele é difícil. Mas eu insisti, assim, aprendi, peguei o jeito. E ele é bem divertido porque ele é meio simulação. O carro vira, assim, ele derrapa um pouco. Você tem que ele é de qual controlar bem. Super Nintendo e Mega Drive. Eu joguei a versão do Super Nintendo. Ele é bem legal, bem legalzinho mesmo, recomendo. E ele é... Então, enfim, um jogo visão de cima, rally e tal. Ninguém conhece esse jogo, ninguém jogou. Quem jogou, eu acho que não zerou, porque ele é difícil. Eu lembro que eu consegui zerar na época. Power Drive, o nome do jogo.
Bacaninha, recomendo pra quem gosta de jogo de corrida. Pra quem não gosta, é melhor nem jogar, né? Porque ele é difícil. Quando eu vi na capa lá Mega Drive, eu imaginei essa dificuldade, porque, né, jogos que fizeram por Mega Drive são difíceis pra caramba. Tá, alguém quer falar mais algum? Porque eu tenho uma lista bem grande aqui. Eu vou falar mais um. Opa. Então vai lá, Daniel. Não, é você, Daniel, depois o Carmelo. Queria falar mais um aqui, que ninguém conhece. É o Castlevania Sinfonia da Noite. Não, tô brincando. Eu vou falar agora daquele que eu até recebi da Epic Games de graça, que é o Cat Quest. Na verdade, é a saga toda, que são 3 Cat Quest. É 1, 2 e 3. É um jogo com aquela visão, tipo... Igual tu falou, igual aqueles jogos do Pateta, do Super Nintendo, de cima. E tu vai controlando ali o Cat, né, o gato. E ele vai com a espadinha, o escudo, vai resgatar um gatinho lá e tal. E você vai também subindo de nível. Vai subindo de nível e vai pegando armas, armaduras para levar menos dano, né? Esse Cat Quest. E no 2, tu já controla o gato e um cachorro, né? Aí tipo, tu pega armas, uma espada, ou pode pegar um machado que vai ter um ataque um pouco mais lento, mas vai ser tipo porradão mais forte, né? Você pega, vamos supor, um cajado, que além de ataques com a espada, ele também usa umas magias, tipo lança-fogo, lança-gelo, lança-raio. E esses cajados vai fazer essas magias, né, dar mais dano. Sobe o nível desses cajados, tem lojinha, né? Esses jogos que tem lojinha é muito bacana, vai acumulando dinheiro. Você usa. Já dizia o Cogumelando, né? Não sei se você acompanha o canal mesmo, dele. Ele fala, se o jogo, né, tem lojinha, ele é bom. Ele falou que tem lojinha, né? O jogo é top. Bem legal os vídeos daquele barbudo. Qual que é o estilo desse jogo mesmo? Ele é um RPG por turno ou é ação RPG? Tipo ação. Zelda, assim? Tipo ação. Zelda. Você vai andando direto, e aí ele tem aquela... A quem gosta, ele tem aquela rolada, né? E, rapaz, aquela rolada para esquivar dos inimigos, lá ele. E aí, tipo assim, você tá andando, aí tem uma caverninha assim, que é tipo como se fosse um ícone de uma casa pequena, do mesmo tamanho do personagem, e vai estar lá dizendo na frente, level 10. Tipo assim, se tu tiver no level 5, você vai passar um certo aperreio, né? É como se fosse, tipo assim, você dizer, olha, eu vou jogar no modo difícil, porque os inimigos lá estão no nível 10, né? Vão te dar uma porrada, 2 porradas, praticamente 3, tu vai morrer, e você vai ter que bater muitas vezes neles para poder matar. E assim vai indo. Você, por exemplo, estiver no mesmo nível, fica bem mais fácil. Aí nessas cavernas você pode, por exemplo, achar um upgrade para aquela espada que você estava usando. Ou então você nem, como assim diz, nem sobe o nível daquela espada. Você acaba encontrando outra mais forte, com um nível mais alto. Aí você já troca e tal. É bem viciante, cara. Gostei muito mesmo. Esse Cat Quest me surpreendeu, né? E só para falar do 3, é uma sinopse, viu? Eu não tô, como se diz, falando totalmente do jogo. No 3, é tipo como se fosse um gato pirata, com um tapa-ouro e tal. E você pode, tipo, além de ter essas batalhas que eu falei, pode andar nos barcos, tem umas pequenas batalhas navais, né? Andando no barco, atirando em outros barcos, né? Aumenta um pouco a variedade da diversão. Recomendo demais, viu? Cat Quest, bota aí na lista de desejos, espera uma promoção, viu? Top das galáxias. Eu acho que eu tenho ele. Devo ter pego alguma promoção também. E você descrevendo ele me lembrou um outro jogo, cara. Eu jogava esse jogo. O nome é Super Panda Adventures. Eu tenho o Cat Quest vendo aqui 1 e 2. Só o 3 que eu não peguei. Era alguma promoçãozinha, alguma coisa. Ou é de graça mesmo lá na Epic, pode ser isso. Mas esse jogo eu comprei na Steam, Super Panda Adventures. Ele é um side-scroller, assim, meio de aventurinha mesmo. Plataforma, aventura, side-scroller, com um pandinha que tem uma espadinha, umas arminhas e tal. Umas magias, uns negócios. E você tem que explorar os mapas. Cara, assim...
É meio Metroidvania, mas é que tá, mas você tem fases, você tem que ir pra uma fase, mas às vezes você volta, cumpre coisa e tal. Cara, eu comecei a jogar ele e eu fui até o fim, cara, e o que é difícil, né, você curtir o jogo pra ir até o fim. E eu joguei até o final, cara, curti demais ele, um joguinho bem simpático no Steam, comprei pra PC esse jogo, recomendo bastante. Olha, ele tá sem promoção nenhuma aqui, ó, R$10, cara, compensa pra caramba. É um jogo que você vai se divertir, ele é bonitinho, bacaninha, Super Panda Adventures. Tem esse estilo meio plataforma, exploração, você passa a fase, tem a historinha e tal, e você faz upgrades, vai avançando, cumpre as missãozinhas, tem esse lado meio RPGzinho, né, de ir cumprindo e voltando. Enfim, é bacana, agora eu lembrei dele e nem tava na minha lista, e você falou do Cat Quest, lembrei dele. Já vou adicionar também zera rápido. Uma rapá. Põe lá. Oi? Ele zera rápido, é um jogo curto. Deixa eu ver quantas horas eu gastei aqui. Deve ter no Steam logado. Ó, 9 horas eu gastei. Facilita pra eu cumprir a minha meta, né? Exato. Aí jogo muito longo é um saco, cara. 9 horas. Bem aproveitado, hein? R$10? R$1 por hora. Olha aí, ó. É divertido. Show de bola. Valeu, Fernando. Quer falar mais um? Senão eu falo mais, hein? O Carmelo, quiser falar. Eu ia comentar antes, vocês estavam falando de Mega Drive, né? Um que eu nunca tinha visto em locador e só fui conhecer depois quando comecei a usar emuladores, né? É o Blades of Vengeance, que é um joguinho scroll lateral, né? Ele é... Tu tem 3 personagens, o mago, o guerreiro e uma amazona. Ele é um joguinho muito legal, ele é um estilo assim... Para quem já jogou, para quem jogou mais antigo, assim, computador cristal, e parece um jogo de plataforma europeu, assim, que ele tem um estilo meio diferente, né? Acho que os jogos americanos, eles procuram mais aquela questão de velocidade, sair, correr, dar tiro, uma coisa de uma frenética. Esse aí, se tu sair correndo em todo mundo, tipo, em Axe por aí, tu morre logo. Tu tem que avançar, tem que defender, ele tem um sistema de defesa bacana no jogo, que funciona muito bem, né? E é muito daquele esquema de armadilha no meio da fase, você tá andando, a ponte desaba, você tá no castelo, de repente cai alguma coisa, tem que desviar. Então ele é bem interessante, nunca consegui acabar, eu acho ele bem difícil, aqui é um jogo que cada vez eu consigo um pouco mais longe do que eu já fui. É um jogo que assim, tu vai pegando a manha, tu vai entendendo, sabendo defender na hora certa. É bem bacana esse jogo, assim. Eu só fui conhecer mesmo quando comecei a procurar emulador. É um jogo que eu, assim, acompanho vários canais, leio bastante revistas, tudo, da época também, e eu vejo pouca gente comentar, assim. Quando vejo, ele assim, desculpa. Não, fala o nome dele de novo, só pra eu pesquisar aqui, porque cortou um pouquinho quando você falou. É Blades of Vengeance. Do Mega, né? Sim, do Mega Drive. Agora a imagem aqui, acho que eu vi falar dele, talvez. Parece legal, cara. Não, ele é muito bacana. Estilo muito gráfico meio... lembra algo Conan, assim, o estilo gráfico, sabe? Os quadrinhos do Conan, sabe? Fala, Carmelo, então fala de novo desse outro jogo. Começa a falar de novo do Flint. Como se tivesse Flint, aí. É Flink. Se eu não me engano, é Misadventures of Flink. Ele é um jogo de plataforma europeu. Ele é bem bacana porque, sim, ele é bem metódico, assim. É que nem eu falei, você não pode sair correndo. Tu vai aos poucos, tu pega um poder, tu aprende a usar aquele poder, você vai pegando o item, combina o item com o outro para obter um outro poder ou um outro item. As fases são muito legais, tem muita coisa para você explorar, coisa secreta, tem muita coisa assim que às vezes você passou de uma fase e você não conseguiu pegar tudo, mas numa fase lá para frente tu pega um poder, aí tu volta numa fase lá atrás para usar. Não é como o Metroidvania, porque as fases, elas parecem como o mundo do Super Mario World, né? Tu tem o mundo e tu vai caminhando de fase em fase e entra na fase para passar dela, né? E ele tem esse esquema de às vezes você poder voltar em algum outro mundo anterior com algum poder que você adquiriu lá para frente, né? Ou alguma mistura. E os poderes, assim, eles não são infinitos. Você usou, você perdeu aquele poder, né? Você tem aquele pergaminho, aquele item, você usou, tu perde. Então, é muito... Claro, depois tu pode voltar na outra fase, recuperar ele, mas é muito bacana esse joguinho. E é, assim,
A pixel art dele é uma das mais bonitas, na minha opinião, que tem no Mega Drive. Agora que você falou, eu fui pesquisar, lembrei desse jogo, eu já vi o pessoal comentando. Ele tem uma relação com um outro jogo, eu acho que é o Lemmings, eu não tenho certeza, até que, ou não, ou eu tô confundindo. Deixa eu ver direito aqui. Ou é outro jogo? Nunca ouvi falar. Ele tem uma versão pro Sega CD daí, com uma trilha sonora muito boa. Deixa eu ver aqui o produtor deles. Não sei se eu vou conseguir encontrar, mas eu acho, eu não sei se é esse jogo que tem alguma relação com eu vou digitar aqui no Google Lemmings, deixa eu ver se tem alguma relação. Share some similarities with Lemmings series. Não, peraí, porque eu tô achando que, enfim, eu lembro que alguém comentou alguma coisa uma vez sobre isso. Eu tô achando que esse personagem, ou talvez é um outro jogo parecido, não sei. Que ele é um Lemming, ele é um personagem Lemming, não sei. Tipo uma aventurinha de um deles. Ou eu tô confundindo, mas enfim, depois eu confio, depois eu vejo melhor. Mas ele é muito bonito, olhando aqui os gráficos, bem legal. Eu já vi o Joe do GameSec falar dele. Valeu, Carmelo, eu não conhecia esse game aí, eu coloquei já na lista, gosto de RPG. Vou falar mais um último aqui, rapidinho. Esse já é mobile, né, para celular, para Android, iOS. Se chama Phantom Blade Executores, tem aquele nome em inglês, executadores. E aí o que acontece? Esse Phantom Blade, nós que é mais antigo, ele é estilo briga de rua, mas ele é classificado lá como jogo de ação e tal. Baixa o jogo, depois você vai instalar, vai baixar mais 1 GB e tal. Coloca a sua conta lá do Google. E aí, como eu falei, é tipo estilo briga de rua, você vai com um personagem lá, uma espada, usando algumas habilidades, avançando, e bem divertido. Eu procurei jogo para Android que eu tinha jogado. Ele foi lançado lá por 2023, né? Bem bacaninha, bom para passar o tempo ali no celular, tá naquele momento ali no ônibus, no táxi ali, que vai passar uma meia horinha, 1 horinha. Eu recomendo muito esse Phantom Blade Executores. E inclusive tem um outro Phantom Blade que estão lançando agora, só que não é high gen, né? É o Phantom Blade Zero, que é no estilo do jogo do macaco lá. Muita gente tá empolgada com ele. O Kong? Do Wukong lá, Black Myth Wukong. Só que esse Phantom Blade Zero aí, só a desenvolvedora falou que vai lançar em 2025. Ainda não foi lançado, não tem data, mas ela disse que vai ser lançado esse ano, né? Na engine Unreal 5, né? Pesadíssima. Vamos lá, é um jogo bonito, não é estilo Souls-like, né? Que muita gente fica logo com medo de ser desse estilo difícil. Não, é um jogo de aventura, um objetivo lá e tal, do reino, contra outro reino, muito bacaninha. No mesmo estilo lá também do outro lá, né? De artes marciais. E aí eu recomendo esse jogo aí para Android e iOS, viu? Pouca gente conhece, muito bom. Beleza. Então tá, Daniel, e aí? Pode falar, você quer falar de mais algum jogo? Então puxa aí mais um Hidden Gem pra nós aí. Eu vou falar do estilo que eu gosto, que pouca gente gosta, que é Souls-like. Vou falar do Steel Rising. O Steel Rising é um game francês, né? E parece que ele é de 2022. Aí o que acontece? O que porque eu vou colocar isso como Hidden Gem? Porque, tipo assim, o jogo não é um grande game assim, de história, não tem uma grande jogabilidade iguais a outros Souls-likes, mas eu estou recomendando ele justamente pelos novatos, sabe? Porque ele não é tão difícil, sabe? Ele tem como é que pode dizer, alguns dos chefes lembra até aqueles jogos de briga de rua antigamente. Os primeiros chefes se tornam depois mobs, personagens normais no meio das fases, sabe? Ou seja, mostra que eles não são tão difíceis, né? Pra estar como um inimigo comum depois, né? E tipo, tem uma mecânica que tu praticamente aprendendo essa manha de
de ataque, de fazer o inimigo ficar com stag, né? Que é quando ele sente o golpe. Praticamente tu detona a maioria dos inimigos aprendendo essas manhas. O jogo tem pulo também, porque tem Souls-like que não tem pulo, tem só aquela esquiva, né? E também tem pulo, isso facilita você dar um ataque forte e esquivar logo, fugir. É por isso que eu recomendo. Para iniciantes que não gostam muito de Souls-likes, vão ficar naquela de é muito difícil. E esse não é tão difícil, né? Espero que experimente, Fernando. Cara, eu tenho... Eu tentei jogar um Souls-like. Eu gosto da ideia assim do mundo aberto, de você jogar uma coisa meio RPG, evoluir personagem e tal. O problema é que eu não me adapto muito, mas de repente eu acho um dia um que eu curta, né? E de repente dá certo. Você sabe um que me chamou a atenção, um Souls-like, que um dia eu queria pegar e jogar mesmo, cara. É o... Vamos ver se eu lembro. Não, como é que era o nome? The Last Remnant. Esse é Remnant from the Ashes. Remnant isso. From the Ashes. Remnant from the Ashes, isso. Last Remnant, é massa dele é porque ele não é tão Souls-like, porque ele é de tiro, né? Ele também tem tiro, que me chamou a atenção. E ele tá com, tipo assim, ele tá com very positive aqui, bem positivo o review dele. E eu vou te falar, eu comprei, esses dias tava uma promoção, e eu acho que eu comprei eu comprei o Complete Edition dele, com todos os DLCs. E é um jogo que me chamou a atenção por não ser tão medieval, ele é meio steampunk, eu gostei da ideia, parece meio que uma ambientação diferenciada. Eu um dia quero pegar e dar uma chance pra ele, mas é aquela coisa, eu sempre falo que eu vou dar uma chance pros jogos e não jogo bosta nenhuma. Eu tenho que pegar um dia e jogar mesmo. Mas tá aí, eu comprei e um dia eu jogo. Eu tentei jogar o Dark Souls, não gostei. Tem muitos Dark Souls, é legal dele, que é solo, é aquela aventura Forever Alone ali, triste, sozinho. E ele não, ele tem co-op. E aí, ou seja, nós podemos jogar juntos, entendeu? Tem essas questões de... Ele é meio que... Como é aquele negócio roguelike, mas não é um roguelike punitivo, é só a questão do chefe. Tipo, pode ir para uma área que o chefe não vai ser o mesmo que outra pessoa vai estar jogando em outro lugar, mas tu vai enfrentar os mesmos chefes, entendeu? Aquelas áreas, e é muito massa mesmo, ele não é tão difícil não. Tu pode pegar essas armas e tipo, uma arma de tipo faz chamas, aí taca tiro no inimigo, meio que tu fica escondido enquanto o fogo tá lá consumindo o HP dele lá, entendeu? Meio de longe e tal. Tem tipo umas armas de granada. É bem variante. E ele é tipo essa coisa assim, como tu falou, não é medieval. É tipo aquela coisa também de cowboy. O cara tem chapéus de couro, umas armaduras lá diferentes. Muito bom mesmo. Eu não joguei foi o 2 ainda, mas eu acho que a minha placa roda. Então, ele parece interessante. Bom, eu vou falar então de mais um jogo. Eu falei dos jogos do SNES, tem vários, cara, pra falar aqui, mas dá pra fazer uma parte 2, mas tinha mais um do Super Nintendo, que a gente já falou no jogo de beat'em up. Eu não gosto muito dos jogos de briga de rua, de beat'em up, mas tem um jogo que eu sempre achei ele bem legalzinho, que a gente já falou sobre ele naquele episódio lá, de briga de rua, um dos primeiros, que é o Pirates of Dark Water. Cara, você conversa com a galera que gosta de briga de rua, ninguém conhece esse jogo. A galera só sabe jogar Final Fight e Streets of Rage, só isso. Ou Tartaruga Ninja. Americano, só joga essa porra, cara. E esse jogo, Pirates of Dark Water, do Super Nintendo, eu acho ele legal, você tem 3 personagens pra escolher e tal, né? E ele é inspirado num desenho animado, que passou já na Globo, no SBT, não lembro, era bem legal, os Piratas das Águas Sombrias. E ele tem um monte de mecânica diferente, dá pra você fazer um dash, dá pra você arremessar os inimigos nos penhascos, tem uns especialzinhos, umas coisinhas, cara, um monte de mecânica legal, o cenário, o mapa, os gráficos, tudo é muito bacana, muito legal, parece bastante inimigo na tela e tal. Eu acho ele bem divertido, assim, é um jogo que eu sempre gostei. Eu nunca gostei muito dos Final Fight, eu sempre achei eles meio sem graça, não sei porquê. E esse jogo eu lembro que eu gostava de jogar.
Então fica uma recomendação aí pra quem gosta de briga de rua, né? Suporta 2 jogadores e tal. É o Pirates of Darkwater. Tem pra Mega Drive também, mas pro Mega ele é mais plataforma, ele é um gênero diferente. Não sei se você já jogou esse. Não, isso aí é totalmente Raiden Gen, não conhecia. Recomendo, cara, bem legal. E aí tu falou também que ele é bem variado, não é só andar, pular e dar chute, né? Falou que joga de penhasco. Tem uns golpezinhos já melhoradinho, tem umas armadilhas no chão. Você pode jogar os inimigos nas armadilhas. Eu acho bem legal. E é um estilo que eu acho muito legal, assim, de ambientação, que é uma ambientação, eu não sei nem explicar como é que é, cara. É meio que como é que eu vou falar? Não é medieval porque ele é de pirata, então ele se passa como se fosse nessa época meio das navegações, né, do Caribe e tal. Só que ele é meio assim, ele é meio... É tipo assim, ele foge do padrão. Aventuresco. Com monstro, não é no planeta Terra. É uns monstros, umas coisas. Ele é uma coisa meio de pirata no mar e tal, mas é como se fosse um mundo meio pós-apocalíptico. Sabe o que parece um pouco? Parece o mundo assim do Conan, é uma coisa meio fantasia, meio medieval, mas não é medieval de castelo, de mapa, já é uma coisa meio diferenciada. E eu acho legal, cara, quando sai do padrão de você jogar na cidade, bater em inimigo. Não, cara, é fantasia, meio como eu falei, meio meio Conan. Diferente, fugindo do padrão. Isso. Isso aqui é legal. Isso é bem legal. Você tem mais algum? Outro? Eu não, eu ia te perguntar se tu tem outro pra nos recomendar. Tem uns 20 aqui. Eu vou falar pra não ficar muito longo. Aí, nós grava até de manhã cedo. Não, mas daí eu não vou ficar falando muito. Dava pra fazer uma segunda parte. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar só de mais um, que na verdade não é é uma série, então eu meio que vou matar uma série inteira, que é a série Super Robot Tyson, ou Super Robot Wars, que é como é conhecido nos Estados Unidos. É uma série de RPG tático, no estilo lá do Final Fantasy Tactics, no estilo do Fire Emblem, que é muito popular no Japão, já existe faz muitos anos, assim, desde a década de 80 existe. E ele é um jogo da Banpresto, que é aquela empresa que faz o jogo do Gundam, dos robozão gigante. E qual que é a grande sacada desse jogo? Ele tem a licença de vários animes de robô gigante misturado. Então, cara, tem Macross, tem Gundam, tem até uns jogos mais recentes lá do PlayStation 2 já, que tem Evangelion, tem Mazinger Z, que era um desenho antigo lá, cara, um monte de robô gigante, Decaman Blade aparece, e assim, eles dão uma misturada, o que é bem divertido, é um crossover, né? Imagina você tá jogando um jogo de super-herói, aparece personagens da Marvel, da DC, com Tartaruga Ninja, seria muito legal, né? E esse jogo é isso, só que com os robôs gigantes, de diferentes séries, assim. E daí você joga nesse estilo RPG tático, você vai recrutando, os personagens vão aparecendo. Até aqueles que passavam na Manchete, não sei se você lembra do Zeoraimer, era um desenho de robô gigante que passou uma vez naquele US Mangá. Tem ele tem esse Zeoraimer lá. Cara, e depende do jogo, né? Então, assim, tem desde a década de 80, sabe? Sai desde o Nintendinho, se eu não me engano, cara. Sai assim uns 2, 3, eu acho que por console. Os que eu joguei mais foram os do Game Boy Advance. Porque teve um que saiu que foi traduzido, o Super Robot Tyson J, e eu cheguei a jogar outros dois, que é o Super Robot Wars Original Generation 1 e 2. Esse não tem robô de anime, e justamente por não ter robô de anime, não tem... é só robô original, né, do jogo. Ele não teve problema de licenciamento, então foram os únicos que foram trazidos para os Estados Unidos. Por isso que também está traduzido. Mas os fãs foram traduzindo vários. Então tem lá o Super Robot Tyson, acho que é Alpha, do PlayStation 1. Tem do Nintendo DS. Tem do... não sei se saiu pro Nintendo 64, não lembro, acho que não. Tem pro Super Nintendo. Cara, mas tem pra tudo quanto é console. E eu recomendo, é divertido. É RPG tático, legal, tem umas historinhas legal. Mistura os robozinhos. Mas se você quer começar por um, assim, não sabe por qual, começa com esses do GBA. Que tem a tradução e tal, é divertidinho. Então aí eu meio que mato toda a série. E pra quem gosta de RPG tático, às vezes o cara só jogou o Final Fantasy Tactics e o Fire Emblem, né? Vai dar uma olhada nesse aí. Inclusive saiu recentemente, até na Steam tem um último aí, eles conseguiram, acho que pela primeira vez, licenciar
para os Estados Unidos. Então agora tem um novo aí para PC, né? Uma versão moderna. Não olhei ainda, mas deve ser bem legal também. Então é uma recomendação. Não é tão Hidden Gem, porque lá no Japão a galera conhece bem, mas para nós aqui porque ninguém conhece. Então é essa a minha recomendação. Legal, Fernando. Eu não sabia esse Super Robot Warriors. Ele tem vários jogos mesmo. Eu olhei aqui, tem uns 3 pro DS e não conhecia. Show de bola. Sim, mas dá uma olhada sempre, se você for querer jogar, né? Tem que dar uma olhada nos que estão traduzidos, né? Então, por isso que eu falo, eu recomendo esse J, né? Que é do Game Boy Advance. Eu acho que é Alpha, que é do PlayStation 1, que já está traduzido. Assim, talvez já tenha outros que estão traduzidos, mas eu não fui muito atrás. Os do SNES estão traduzidos também, mas eles são bem antigos, eles não são muito legais, sabe? Eu recomendo a partir desses do GBA. Se os do DS estiver traduzido, deve ser bem, bem legal de jogar também, porque eles estão muito bonitos, assim, eu lembro de ter visto. Os gráficos estão muito melhores e tal. Sim. Mas, cara, é diversão garantida, assim. Você vai jogar, vai se divertir pra caramba. Inclusive, E as referências... As referências aos animes que é legal, cara. É muito legal quando você conhece os animes. Menino, RPG e robô, aí já é meio caminho andado pro sucesso. Exato. E você vê que eu gosto de quando foge do padrão, né? Esse negócio de RPG medieval, não sei o que medieval, cara, me enche o saco. Então, assim, apareceu um RPGzinho, steampunk, igual eu falei lá do Remnant. Esse daí, RPG de robô. Jogo de corrida de carrinho de controle remoto. Tudo o que sai do mundo muito chato, muito real, sabe? Dá uma mexida assim, vai pra uma direção diferente, me chama atenção, sabe? Eu gosto disso. É isso que os Hidden Gem, na minha opinião, eles trazem. Então, essas coisas que os AAA não tem coragem de fazer, né? Porque é tudo muito igual os AAA, sei lá, cara, é um ou outro que muda alguma coisa. Geralmente, e hoje, principalmente, né? Os jogos são muito... Eu vou copiar aquele outro lá que tá fazendo sucesso, vou fazer, né, uma história curta aqui, pronto, e vou lançar. E aí o cara fica de saco cheio de tanta mesmice, né? Tem que fugir do padrão mesmo. Aí, Fernando, uma coisa que eu tava observando esse negócio fala de procurar traduzidos. Cara, realmente, eu sei um pouco de inglês, né? Não sou um expert, mas consigo trazer algumas coisinhas ali e tal, com tantos anos de jogar videogame também, né? Mas a paciência aqui do velho tá pouca. Tem alguns RPGs da Steam que, cara, estão sendo muito elogiados, esse aqui e tal, mas tem jeito. E aqui tá tudo em inglês. Aquele desenho, sabe? Rapaz, eu vou ficar vendo aquele texto na tela e o cara fica lendo, demora e... Eu não tô com mais paciência assim, não. Jogo alguns games, né? Lógico, mas tem alguns que eu tô procurando evitar, porque a paciência tá curta. Então é isso, pessoal. Então, agradeço aí a participação do Carmelo e do Daniel. E a gente se vê no próximo episódio. Falou, até mais.